O milagre que mudou a vida de Lucas, a fé que venceu a amiloidose. Lucas tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, amiloidose primária, uma doença rara e degenerativa que afetava seu fígado, rins e coração. Os sintomas começaram com fraqueza, inchaço nas pernas e uma fadiga que não passava. Os exames confirmaram o pior, as proteínas anormais estavam se acumulando em seus órgãos, e o tratamento era caro, doloroso e sem garantias. Ele pode não chegar aos 12 anos, disse o médico, com um pesar que gelou o coração de Dona Maria, sua mãe. A família, que já vivia com dificuldades financeiras em um bairro humilde de São Paulo, viu-se afundada em dívidas com remédios e consultas. O pai de Lucas, seu João, um pedreiro, trabalhava até tarde, mas o salário mal dava para as despesas básicas. As noites eram de choro silencioso, enquanto Lucas, mesmo fraco, tentava animar os pais: "Mãe, eu vou sarar, você vai ver." Mas a esperança ia se esvaindo. Até que um dia, enquanto esperava no corredor do hospital, Dona Maria ouviu duas mulheres conversando. Uma delas, com os olhos brilhando, contava como seu filho havia sido curado de uma doença grave na Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, os pastores oram com unção, tem a corrente de oração, a fogueira santa. "Deus faz milagres, irmã", disse ela. Dona Maria anotou o endereço do templo mais próximo em um papel amassado, sem saber que aquele gesto mudaria tudo. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, mesmo com Lucas muito fraco, a família entrou na Universal pela primeira vez. O som dos louvores encheu o coração deles de uma paz estranha. Quando o pastor chamou os doentes para a frente, Dona Maria levou Lucas nos braços. Ele mal conseguia ficar em pé. O pastor, um homem de voz firme e olhos cheios de compaixão, impôs as mãos sobre a cabeça do menino e começou a orar com autoridade: "Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo purifica cada célula do corpo de Lucas. Amiloidose, eu te amarro em nome do Senhor." Lucas sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Maria enquanto o pastor ungido ordenava a cura. Depois, ele pegou o óleo consagrado e fez uma cruz na testa do menino: "Receba a unção do Espírito Santo. Deus está operando o seu milagre." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Lucas dormiu sem dor. A corrente de oração e a fé que não desiste. Os pastores explicaram que a batalha era espiritual. "Esta doença não é apenas física, é um ataque do inimigo", disse um deles. "Mas com fé, dízimo, ofertas e a corrente de oração, vocês vão ver a vitória." Dona Maria e seu João, mesmo com pouco, começaram a separar o dízimo fielmente. "Deus não olha o valor, mas o coração", lembrava o pastor. Lucas passou a participar das campanhas de fé, como a campanha dos 70 dias de jejum e oração. Todas as manhãs, antes da escola, ele e a mãe assistiam à fogueira santa pela internet, declarando: "Eu sou curado em nome de Jesus." Às vezes, a fraqueza voltava, e Lucas chorava: "Mãe, será que Deus esqueceu de mim?" Mas Dona Maria, agora mais forte na fé, respondia: "Não, filho. Deus está trabalhando. A gente não pode desistir agora." Uma noite, durante uma vigília de oração, o pastor chamou Lucas ao altar. A igreja inteira colocou as mãos sobre ele, e a oração subiu como um clamor. De repente, Lucas sentiu uma força invadir seu corpo. Ele se levantou sozinho, sem ajuda, e começou a pular. "Glória a Deus! Eu estou curado", gritou. A igreja explodiu em louvores. Os pastores abençoaram a família, lembrando: "A fé sem obras é morta." Vocês persistiram, e agora colhem o milagre. O milagre confirmado. Na semana seguinte, os exames surpreenderam os médicos. Os níveis de proteína amiloide estavam normais. O fígado e os rins mostravam melhora significativa. "Isso não tem explicação médica", admitiu o hematologista, coçando a cabeça. Dona Maria sorriu: "Tem sim, doutor. Chama-se Jesus Cristo." Lucas, agora com 11 anos, corre, joga bola e não toma mais remédios. Sua família, que antes vivia no desespero, hoje é dizimista fiel e participa ativamente da igreja. Seu João, que antes mal falava de Deus, hoje é um obreiro e testemunha nos cultos: "Deus não só curou meu filho, como abençoou meu trabalho. Hoje tenho minha própria equipe de pedreiros." A lição que ficou.
Certa vez, um homem aproximou-se de Lucas após um culto e perguntou: Como você conseguiu tanta fé, menino? Lucas, com os olhos brilhando, respondeu: Eu aprendi que Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé. Na Universal, eles ensinaram minha família a não desistir, a orar com força e a confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido. O milagre não veio no meu tempo, mas no tempo de Deus. E quando veio, foi completo. Hoje, a história de Lucas é contada nos templos como um testemunho de fé. Ele e sua família sabem que a batalha foi ganha não por mérito próprio, mas pela misericórdia de Deus e pela obediência aos ensinos da Igreja Universal. Como diz o pastor, Deus não muda a situação para depois mudar o coração. Ele muda o coração para a gente mudar a situação. E assim, entre orações, dízimos, campanhas e a unção do Espírito Santo, Lucas provou que, quando a fé é verdadeira, nenhuma doença, nenhuma dívida, nenhum impossível resiste ao poder de Deus. Lá no fundo do templo, enquanto o coral cantava Deus é fiel, Lucas sentia o coração transbordar de gratidão. Ele lembrava de cada noite em que, exausto das sessões de quimioterapia, sua mãe o levava até a igreja, mesmo quando o corpo doía e a esperança parecia um fio tênue. Filho, se Deus já nos trouxe até aqui, Ele não vai nos abandonar agora, ela dizia, apertando sua mão enquanto o pastor impunha as mãos sobre ele em mais uma corrente de oração. Foi numa dessas noites, depois de meses de batalha, que algo mudou. Não foi um alívio instantâneo, não foi um milagre estardalhante como os que a gente vê nos filmes. Foi uma paz que invadiu o peito de Lucas, uma certeza que nasceu dentro dele, estava curado. Ele não tinha exames para provar, não tinha alta médica, mas tinha algo maior, a palavra de Deus confirmando em seu espírito. Quando contou para a família, alguns sorriram com fé, outros tremiam de medo de se decepcionar novamente. Mas a mãe, com os olhos cheios d'água, só disse: Se Deus falou, está feito. 3 dias depois, os médicos o chamaram para mais um check-up de rotina. Lucas entrou na sala com a mesma camisa da Universal que usava nas campanhas de fé, aquela com a frase Nada é impossível para Deus estampada. O médico, sério como sempre, olhou os exames, reolhou, e então, levantou a cabeça com um sorriso que não cabia no rosto. Lucas, não tem mais nada. Os tumores sumiram. É como se você nunca tivesse tido câncer. A mãe caiu de joelhos ali mesmo, no corredor do hospital, e Lucas, sem conseguir segurar as lágrimas, só conseguia repetir: Eu já sabia, Deus já tinha me curado. Mas a história não parou por aí. Porque o milagre verdadeiro não é só para quem recebe, é para quem vê e crê. O médico, que sempre foi cético, pediu para ir com Lucas até a Universal. Preciso entender isso, ele disse. Hoje, esse mesmo médico é um obreiro na igreja, testificando como aquele caso mudou sua vida. E a enfermeira que cuidou de Lucas nas piores noites. Ela também está na igreja, depois de ver com seus próprios olhos como a fé move montanhas. Agora, toda semana, Lucas está lá na frente do templo, compartilhando seu testemunho. Ele não fala com orgulho, mas com uma humildade que só quem passou pelo vale da sombra da morte entende. Não foi a medicina, não foi a sorte, foi Jesus. E Ele pode fazer por você também, diz, olhando nos olhos de quem está na plateia com dor no coração. Muitas vezes, depois do culto, pessoas se aproximam chorando, contando suas próprias lutas, dívidas que pareceriam impossíveis, doenças sem cura, famílias destruídas. E Lucas, com a mesma fé que o salvou, ora por elas, impõe as mãos, e repete o que aprendeu: Deus não olha para o tamanho do problema, mas para o tamanho da nossa fé. A família de Lucas hoje é uma só na obra de Deus. A mãe, que antes chorava escondido no banheiro, agora lidera o grupo de oração das mulheres. O pai, que quase perdeu a esperança quando as contas se acumularam, hoje é dizimista fiel e vê Deus multiplicar o pouco que tem. Até a avó, que rezava só com velas e promessas, agora vai à Universal e diz: aqui é diferente. Aqui Deus ouve. E Lucas? Ele segue em frente, não como um herói, mas como um servo. Porque o maior milagre não foi só a cura do corpo, mas a transformação da alma. Antes, ele era um menino com medo do futuro. Hoje, é um jovem com uma missão: mostrar que, onde a medicina diz não tem jeito, Deus diz eu tenho caminho. Onde o banco diz você não paga, Deus diz eu sou o seu provedor. Onde o mundo diz acabou, a Universal ensina: com Deus, tudo recomeça.
Porque essa é a verdade que Lucas vive agora: milagre não é só o que a gente vê, é o que a gente acredita antes de ver. E quando a fé encontra a obediência, não tem doença, não tem dívida, não tem mal que resista. Não por merecimento, mas pela graça. Não pela força do homem, mas pelo poder de Deus. E isso, ninguém e nada pode negar. E foi assim que Lucas voltou à Universal não mais como um pedinte de milagres, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Cada passo que dava no templo era uma declaração silenciosa: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Não demorou muito para que as pessoas começassem a notá-lo. Primeiro, foram os olhares curiosos dos irmãos que o viam andando sem muletas, com a coluna reta, o rosto iluminado por uma paz que não existia antes. Depois, vieram os abraços apertados, as lágrimas nos olhos daqueles que tinham orado por ele nos cultos de libertação. Um dia, depois do culto da terça-feira, uma senhora de cabelos grisalhos, dona de um pequeno mercadinho no bairro, se aproximou dele com as mãos trêmulas. Filho, eu te vi aqui há meses, arrastando os pés, com dor no olhar. E hoje você está aqui, de pé, sorrindo. Como? Lucas não hesitou. Sentou-se ao lado dela e contou tudo: as noites de choro, a desistência dos médicos, a voz do pastor dizendo: Deus não desiste de você, a decisão de crer mesmo quando tudo dizia que era impossível. Não foi eu, Dona Maria. Foi Jesus. Eu só entreguei o que não podia carregar mais. E Dona Maria ouviu. Mas não só ouviu, ela creu. Porque naquela noite, ela também tinha uma batalha. O mercadinho estava prestes a fechar, as contas atrasadas, os credores batendo à porta. Se Deus fez isso por você, Ele pode salvar meu negócio, ela murmurou, apertando a Bíblia contra o peito. Na semana seguinte, ela voltou à igreja com um envelope na mão. Pastor, eu não tenho muito, mas é o dízimo das minhas últimas economias. Se Deus multiplicou pães, Ele pode multiplicar a minha fé. E multiplicou. Em menos de um mês, um cliente antigo, que havia sumido há anos, apareceu com uma proposta: Dona Maria, quero comprar seu mercadinho, mas você fica como gerente, com salário e uma porcentagem. Confio em você. Lucas sorriu ao ouvir a notícia. Não era coincidência, era Deus agindo. Porque quando a gente obedece, Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. E assim, a história de Lucas virou semente. Jovens que antes só pensavam em desistir começaram a chegar à igreja com esperança. Pessoas com doenças terminais, famílias endividadas, corações partidos, todos ouvindo aquele menino que já foi um acaso perdido a dizer: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você der um passo, Ele corre ao seu encontro. Um dia, o médico que havia desistido de Lucas, o mesmo que disse não há mais o que fazer, cruzou com ele na rua. O homem parou, boquiaberto, vendo o ex-paciente andando normalmente, sem dor, sem limitação. Isso não é possível, gaguejou. Lucas apenas sorriu. Doutor, o Senhor fez o que pôde. Mas Deus faz o impossível. E ofereceu um folheto da Universal. Se um dia o Senhor precisar de um milagre, sabe onde me encontrar. Porque essa é a beleza da fé, ela não se esconde. Ela se multiplica. E hoje, anos depois, Lucas não é mais só um milagre, é um multiplicador de milagres. Ele está na universidade, estudando para ser pastor, porque entendeu que sua cura não foi só para ele, mas para mostrar a outros que, não importa o tamanho da batalha, Deus é maior. E a Universal continua de portas abertas, recebendo os que o mundo rejeitou, curando os que a medicina desistiu, restaurando os que a vida feriu. Porque lá, não se prega religião, se vive transformação. Não se fala de Deus, se encontra com Ele. E todo dia, uma nova história começa. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem acredita. E quem acredita, vê. No mesmo bairro onde Lucas recebeu seu milagre, morava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há mais de uma década lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, que os nervos estavam comprometidos e que o máximo que poderia esperar era uma vida de cadeira de rodas. Mas Dona Maria não aceitou aquele diagnóstico como uma sentença. Ela guardava no coração a história do Lucas, que morava ali perto, e pensava: se Deus fez por ele, por que não faria por mim?
Certa tarde, enquanto assistia ao culto da fé na TV, ela ouviu o bispo dizer: Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível hoje para você. Aquilo foi como uma faísca. Ela pegou o telefone, ligou para a Universal e pediu que orassem por ela. No domingo seguinte, mesmo com dor e as pernas trêmulas, foi até a igreja apoiada nas muletas. Não sabia como, mas tinha certeza de que aquele era o seu dia. Quando o pastor chamou os que precisavam de cura para a frente, Dona Maria se levantou. Os irmãos a cercaram, colocaram as mãos sobre ela e começaram a orar com autoridade. De repente, ela sentiu algo como um calor intenso percorrer suas pernas, como se uma corrente elétrica dívida estivesse reparando cada fibra, cada nervo danificado. O pastor, percebendo a manifestação do Espírito, gritou: Receba, irmã. Em nome de Jesus, levante-se e ande. E ela andou. Primeiro, um passo vacilante. Depois, outro. E outro. Até que, diante dos olhos arregalados de todos, Dona Maria largou as muletas no chão e começou a caminhar firme, como se nunca tivesse tido problema algum. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela levantava as mãos e agradecia. Glória a Deus! Eu sabia que Ele não me abandonaria, gritava, abraçando todos que passavam por ela. Mas o milagre de Dona Maria não parou ali. Uma semana depois, ela voltou à igreja, mas dessa vez não sozinha. Trouxe a nora, que há anos sofria de depressão profunda e já havia tentado suicídio 3 vezes. Se Deus curou minhas pernas, Ele pode curar a mente da minha filha também, disse com convicção. E assim foi. Após semanas de oração, acompanhamento pastoral e entrega total a Deus, a moça encontrou paz. Hoje, ela serve na igreja no departamento de acolhimento, ajudando outras pessoas que chegam quebrantadas, assim como ela já chegou. E o que dizer do jovem Carlos, um viciado em drogas que, depois de ouvir o testemunho de Lucas e Dona Maria na rádio, decidiu dar uma chance para Deus? Ele entrou na Universal arrastado, cheio de vergonha, com o corpo marcado pelas drogas e a alma vazia. Mas ali, entre louvores e palavras de fé, sentiu algo que nunca havia sentido: esperança. Os obreiros o abraçaram, oraram por ele e o encaminharam para a Força Jovem Universal, onde encontrou propósito. Hoje, Carlos é livre das drogas, trabalha como motorista e toda semana volta à igreja para dizer: Deus me tirou do lixo e me colocou num trono. Não há palavra que descreva o que Ele fez por mim. Essas histórias não são exceção na Universal. São a regra. Porque ali, o impossível se torna possível quando a fé encontra a ação de Deus. Não é sobre rituais vazios ou palavras bonitas, é sobre vidas sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo. É sobre pessoas que chegam derrotadas e saem vitoriosas. Que chegam doentes e saem curadas. Que chegam amaldiçoadas e saem abençoadas. E o mais lindo é que, assim como Lucas, Dona Maria e Carlos, muitos outros se tornam multiplicadores. Eles não guardam o milagre só para si. Voltam para contar, para trazer mais gente, para mostrar que Deus ainda opera hoje como operava nos tempos da Bíblia. Porque milagre não é privilégio de alguns, é direito de quem crê. E a Universal continua de braços abertos, esperando por você. Não importa o que você já tentou, não importa quantas vezes já desistiu. Lá, não há caso perdido. Lá, não há pecado grande demais. Lá, não há doença sem cura. Porque onde o mundo vê um fim, Deus vê um recomeço. E tudo começa quando você decide entrar. Era uma tarde de quarta-feira quando Ana, uma jovem de 28 anos, entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor que nem os médicos conseguiram explicar. Havia feito exames, tomado remédios, passado por especialistas, mas a dor nas costas era tão forte que, às vezes, ela não conseguia nem se levantar da cama. Os médicos falavam em fibromialgia, em estresse, em problemas emocionais, mas Ana sabia que havia algo mais. Era como se uma mão invisível a apertasse, como se uma maldição a seguisse desde criança. Ela não era de ir à igreja. Na verdade, tinha até certo preconceito. Isso é para gente fraca, pensava. Mas depois de ver a transformação da sua vizinha, Dona Maria, que saíra de uma cadeira de rodas andando e sorrindo, Ana resolveu dar uma chance. Se não der certo, pelo menos não vou me arrepender de ter tentado, disse a si mesma enquanto subia os degraus do templo.
Dentro da Universal, o clima era diferente de tudo que ela imaginava. Não havia aquele silêncio pesado de outros lugares que já tinha entrado. Havia louvor, havia gente orando em voz alta, havia um movimento de fé que contagia. Ana sentou-se no fundo, envergonhada, com medo de chamar atenção. Mas quando o pastor começou a falar sobre a dor que oprime, sobre as amarras que o inimigo coloca na vida das pessoas, ela sentiu algo mexer dentro dela. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Se tem alguém aqui com uma dor que os médicos não conseguem curar, levante a mão. Disse o pastor. Ana hesitou. Olhou para os lados, com medo do julgamento. Mas a dor era tão forte que ela não aguentava mais esconder. Com lágrimas nos olhos, levantou a mão trêmula. Venha aqui na frente, minha filha. Jesus quer te libertar hoje. Ela se levantou com dificuldade, cada passo era uma pontada. Mas quando chegou ao altar, algo mudou. O pastor impôs as mãos sobre ela e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição. Saia, espírito de dor. O corpo desta filha é templo do Espírito Santo, e nenhuma doença tem direito aqui. Ana sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. De repente, foi como se algo saísse dela, uma pressão, um peso que carregava há anos. E então, sem entender direito o que estava acontecendo, ela começou a chorar. Não de dor, mas de alívio. A dor tinha sumido. Completamente. Testa os teus movimentos, filha. Disse o pastor, sorrindo. Ana dobrou o corpo para frente, para trás, girou os braços, pulou. Nada doía. Nada. Ela olhou para as próprias mãos, incrédula, e então caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. Não era possível. Mas era real. Eu estou curada. Gritou, entre lágrimas. Jesus me curou. A igreja inteira explodiu em aplausos e glórias a Deus. Mulheres choravam, homens levantavam as mãos, crianças pulavam de alegria. Ana não conseguia parar de sorrir. Ela que havia entrado ali descrente, agora sabia, Deus era real, e ele a tinha encontrado bem ali, na Universal. Nos dias seguintes, Ana voltou. Não só para agradecer, mas para aprender. Descobriu que a dor que a acompanhava desde a infância tinha raiz espiritual, uma maldição familiar que tinha sido quebrada naquele dia. Aprendeu sobre a importância da fé, da oração, da entrega total a Deus. E, assim como Lucas, Dona Maria e Carlos, ela também se tornou uma multiplicadora. Hoje, Ana não só está livre da dor, como leva outras pessoas para a igreja. Amigos, familiares, até desconhecidos que ela encontra na rua e que carregam o mesmo desespero que ela já sentiu. Ela conta sua história sem vergonha, porque sabe que cada testemunho é uma semente de fé plantada no coração de quem ouve. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, diz ela, olhando nos olhos de quem duvida. Basta entrar. Basta acreditar. E assim, a Universal continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Onde vidas são restauradas, onde o chão sagrado é molhado pelas lágrimas de quem encontra a resposta que tanto procurava. Porque Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. E a próxima história de milagre pode ser a sua. Basta dar o primeiro passo. Basta entrar. O milagre completo. E foi assim que, anos depois, Maria voltou àquele mesmo altar onde tudo começou. Desta vez, não era ela quem chorava, mas uma jovem mãe, com os olhos inchados de desespero, segurando um exame médico que confirmava o pior, um tumor incurável. Maria reconheceu naquela mulher o próprio reflexo do passado, o medo, a dúvida, a sensação de que Deus havia se esquecido dela. Sem hesitar, estendeu a mão e sussurrou: eu também achei que era o fim. Mas aqui estou. A jovem, entre lágrimas, deixou-se abraçar, e juntas oraram. Não com palavras bonitas, mas com a dor crua de quem já esteve no abismo e viu a luz. Semanas depois, novos exames. O tumor havia desaparecido. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Maria sorriu, sabendo que não havia nada de espontâneo naquilo. Era a mesma mão que a levantara anos antes, agora estendida a outra filha. Reflexão final.
A vida nos ensina que os milagres não são apenas para os escolhidos, mas são para quem ousa permanecer mesmo quando a fé parece frágil. Maria descobriu que sua cura não era só para ela, mas uma chave para abrir portas alheias. O maior milagre não foi o tumor que sumiu, mas o coração que, ao ser sarado, tornou-se ponte para outros. Lição de vida. Deus não muda métodos, mas usa histórias. A sua dor de hoje pode ser o testemunho que salvará alguém amanhã. O primeiro passo não é ter todas as respostas, mas entrar na igreja, na oração, na confiança de que, no silêncio do altar, o impossível ganha nome, fé. E se você está lendo isto, saiba, a próxima história de milagre já começou. Basta estender a mão.